Em nossa jornada de leitura da Bíblia, chegamos ao livro de Levítico. É provável que você esteja estranhando a nossa sequência. De fato, nós acabamos de ler o livro de Atos. No plano de leitura que eu proponho, não se segue a leitura na sequência dos livros da Bíblia, mas segundo uma sequência que torna mais acessível esta leitura. Nós temos que ler, por exemplo, o livro de Hebreus em algum momento, e entendemos que devemos ler Hebreus juntamente com Levítico. Para então lermos Hebreus, nós temos que ler a formação da igreja, porque um livro é sobre a igreja cristã. Então temos que ler Hebreus. Para entendê-lo, Levítico. E para ler bem Levítico, temos que ler Hebreus na perspectiva cristã. Esta é a razão, então, aqui desta sequência. Então, o livro de Levítico, ele suscita em nós muitas perplexidades. Há uma pergunta essencial. O que é que se aplica aos dias de hoje? Aqui eu trago um exemplo de um jornalista norte-americano que escreveu um livro para mostrar o quão é ridículo seguirmos a Bíblia. E citou, então, o livro de Levítico. O que ele fez? Ele pegou aqui o livro e pegou todas as regras que estão aqui. E disse, eu vou viver, era o exercício dele, segundo essas regras. Roupas, calçados, festas, dias, e disse, é impossível, realmente é impossível. Qual é o problema desse jornalista escritor? É que ele não entendeu algo que é essencial, que eu vou então aqui comentar, que é entender o que é um princípio e o que é uma norma. O princípio é imutável. A norma varia na cultura e na história. A norma é sempre objetivamente apresentada. O princípio nem sempre está claro. Já voltarei a isso. Por agora quero dizer, então, que para você ler bem o livro de Levítico, considere que são 27 capítulos, 859 versículos, que você vai gastar aí 105 minutos, 110 minutos, foi o que eu gastei pausadamente para ler todos esses 27 capítulos. Os temas deste livro não são apresentados em ordem temática ou cronológica, mas claramente ele tem 6 partes. Aqui eu estou usando diretamente o livro que eu escrevi, o e-book Bíblia de Estudo Prazer da Palavra, fascículo 3, Levítico. As 6 partes são as seguintes. Instruções para os sacrifícios, capítulo 1, verso 1, até o verso 38 do capítulo 7, ou seja, capítulos 1 a 7. São instruções referentes aos sacrifícios. A segunda parte é o início do culto de Israel no Monte Sinai, na Cordilheira do Sinai, que são os capítulos 8, 9 e 10. A terceira parte são os regulamentos referentes à pureza. Isso está apresentado nos capítulos 11 até o capítulo 15. No capítulo 16, nós temos especificamente o tema do grande dia da expiação ou do perdão. A quinta parte do livro é um código de santidade, que vão dos capítulos 17 ao 26. Esses capítulos contêm, então, o código de santidade. E o último capítulo, o 27, trata das regras a respeito dos votos e dos dízimos. Dito isto, e você certamente marcou aí na sua Bíblia essas partes, vou repetir inclusive para lhe ajudar. 1 vai do 1 ao 7. Segunda parte
vai do 8 ao 10. Terceira parte, do 11 ao 15. Quarta parte, capítulo 16. Quinta parte, que é o Código de Santidade, do 17 ao 26. Sexta parte, o capítulo 27, com as suas regras sobre votos e dízimos. Então eu quero voltar agora a essa necessária diferenciação que temos que fazer entre princípios e normas. Eu desenvolvo isso em algumas páginas, exatamente nesse livro aí de Levítico, volume 3, fascículo 3, digital da Bíblia de Estudo Prazer da Palavra. Os princípios são gerais e imutáveis. As normas são culturais e maleáveis. Esses princípios e normas, ou regras, são a essência do livro de Levítico e tem um objetivo, várias vezes anunciado: sejam santos, diz o Senhor Deus, como eu sou santo. As normas, vamos sublinhar isso aqui, as normas contidas no livro de Levítico são para o antigo povo de Israel. Os princípios contidos em Levíticos são válidos ainda hoje. Como então a gente pode compreender as diferenças entre princípios e normas? Se nós fizermos assim, a leitura vai soar atual e contemporânea. Então temos que ler as normas e perceber nessas normas qual é ou quais são os princípios que ali estão contidos. Um outro esforço que temos que fazer é sempre conferir o que está no livro de Levítico com o que está no Novo Testamento. Vou dar um exemplo. As instruções contra o comportamento sexual imoral, que estão em Levítico 20, por exemplo, contém elementos religiosos, como em Levítico 20, 27, sempre contra a promiscuidade, a imoralidade. Esses princípios são, obviamente, eternos. Mas, além desses princípios que vamos chamar aqui de natureza religiosa, há princípios que visam a higiene. E esses princípios são apresentados em forma de normas. Quando, então, o Novo Testamento, aspas, repete esses princípios, está nos mostrando que eles são atemporais e imutáveis. Por exemplo, ama o teu próximo, está em Levítico. É repetido no Novo Testamento. Logo, esse princípio é atestado pelo Novo Testamento, como todo o princípio da Bíblia. Todos os princípios da Bíblia no Antigo Testamento são atestados no Novo. As normas, não. Vou tocar em mais um assunto que eu sei que incomoda nesse contexto que estou mencionando. Quando nós lemos as exigências de que os animais apresentados nos sacrifícios pelo pecado devem ser perfeitos, nós logo pensamos nos termos aqui da nossa cabeça moderna. E não entendemos como é que Deus rejeita animais com defeitos ou com deficiências. Ora, na verdade, esses princípios, essas normas, melhor dizendo, contêm alguns princípios. Vou mencionar, primeiramente, que ao fazer desse modo, Deus estava protegendo os animais com imperfeição. Por quê? Por serem mais baratos, seriam eles os mais utilizados, porque as pessoas sempre procuram os atalhos. Então, na verdade, Deus não discriminou para rejeitar os animais com defeito, mas discriminou nesse sentido para os proteger. Então, este é um elemento muito valioso que temos que sempre considerar. Hoje, então, nós podemos aplicar aquele princípio e em nossa vida sempre nos empenhar para defender os que não têm natural proteção. Tomemos
Agora, o exemplo do sábado, as normas do sábado, nós não temos como colocá-las em prática. A vida nossa não permite que no sábado ou domingo nós paremos tudo, mas há um princípio: nós devemos descansar. Idealmente, no caso majoritário entre os evangélicos, no domingo. Mas se não for possível, pode ser no sábado, na sexta, ter um dia de descanso. Este é o princípio. Não é o dia da semana, é o descanso na semana. Por exemplo, Levítico nos fala de uma maneira muito profunda que há princípios que devemos nunca nos afastar. Por exemplo, o de cuidar dos pobres. Levítico 25, 35 a 38 é cristalino. Naquela cultura, era o órfão, a viúva e o estrangeiro, diríamos hoje imigrante. E hoje, quais são aquelas categorias sociais que estão à margem da sociedade que precisam de proteção? Talvez não seja o órfão, talvez não seja a viúva, talvez seja o imigrante, o morador de rua, palavra que você nunca vai encontrar no Antigo Testamento, porque, de certo modo, nem rua havia direito. Então, cada época tem os seus pobres. Isso não muda. Então, eu quero sugerir para você aqui, de novo usando aqui o meu livro, alguns pontos que você deve ter em mente ao ler o livro de Levítico. Primeiro, o sistema sacrificial tinha uma finalidade litúrgica e redentora. Era por meio dos sacrifícios que Deus perdoava os pecadores. A insistência para que os animais fossem sem defeito quando oferecidos era uma maneira de preservar esses animais. Isso já tinha dito, estou aqui reforçando como um princípio geral em nossa leitura. Segundo princípio, tudo aquilo que no livro de Levítico é um princípio, tudo isso continua integralmente válido. O problema é que, às vezes, o princípio está ali como uma pérola perdida, está no emaranhado de regras. Por isso que ler a Bíblia, ou particularmente Levítico, demanda de nós esforço, com honestidade e inteligência. Desafio você a olhar a regra, seja ela qual for, até aquela que você não consegue entender, e busque um princípio subjacente, que está debaixo ali. Vou dar um exemplo que tem gerado muita confusão. Há uma proibição de se beber sangue. Qual é o princípio presente nessa proibição de beber sangue? É a sacralidade da vida, que deve ser fruída a nossa e a dos outros como um dom de Deus. Por isso, é uma lei para sempre, isto é, um princípio. E devemos sempre ser fiéis a este princípio, defender a vida. Isso não quer dizer que a norma se aplique a nós, de não comer, por exemplo, algo que em algumas regiões se chama de chouriço, que é um embutido, uma linguiça, muito sangue e alguns miúdos. Isso não tem nada a ver com o princípio. Princípio de defesa da vida. Sangue é vida, se repete. Esse é o princípio. A norma caducou. A norma não tem como ser aplicada nos dias de hoje e nem precisa ser aplicada. Terceiro princípio de ouro, ao ler o livro de Levítico e se inspirar, um livro magnífico. Os mandamentos de Levítico e, por extensão de todo o Antigo Testamento, devem ser sempre lidos e conferidos com o Novo Testamento, que revalida a maioria deles, embora muitas vezes o interprete fora do contexto judaico, porque no contexto da maravilhosa graça de Jesus. Nós temos um problema. Estou aqui, por exemplo, com a minha Bíblia aberta aqui, temos um problema.
O livro não está, assim como eu já até mencionei, organizado em agora vamos aos princípios, agora vamos às normas, agora vamos às regras de higiene, agora vamos às regras de culto. Está na nossa percepção, que gosta de separar as coisas, está misturado aqui. Para eles, não, era bem claro. Tomando todo esse conjunto nos 27 capítulos, alguns têm dividido os regulamentos, as regras, as normas do livro de Levítico em 3 categorias. As leis civis ou judiciais, aquelas que têm a ver com o direito civil, as leis cerimoniais ou religiosas, que têm a ver com a prática do culto ou litúrgicas, e as leis morais, aquelas para a vida em sociedade, para uma vida de santidade. Todas visam a santidade, tanto a lei civil, quanto a lei cerimonial, quanto a lei moral, mas a lei moral está mais diretamente vinculada a isso, embora subjacente esteja como fio condutor, os sejam santos, como eu sou santo, diz o Deus eterno. Quando nós entendemos que esse texto A, esse versículo B, pertence a essa categoria, lei civil, ou lei cerimonial, ou lei moral, as coisas ficam claras. Então, quando você estiver lendo, você se pergunte, vou abrir qualquer aqui, por acaso. A purificação da mulher depois do parto, capítulo 12. Diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. Uma regra, se aplica hoje? Não. Mas qual é o princípio aqui a ser aplicado? Alguns princípios, eu vou só mencionar 2 princípios. Primeiro, de que o sangue é vida. Então a mulher com sangue estava ainda produzindo vida. Ela deve ser respeitada. E segundo lugar, é a preservação da integridade da mulher. Porque os homens masculinos poderiam querer forçá-la a fazer o que ela não queria. Então, pelo menos nesses dias, ela estava protegida. É isso que temos que entender para que nós possamos captar de algo que hoje nós não necessariamente pratiquemos, nesse resguardo aí, os casais têm as suas atitudes, mas o princípio é que não pode ser de modo nenhum deixado de lado. A norma caduca, a regra envelhece, mas o princípio é imutável. Importante termos esse aspecto. Eu quero dar um outro exemplo, que são as cidades de refúgio. Há uma instrução em todo o Pentateuco, e também aparece no livro de Levítico, de que se deveriam formar cidades de refúgio, para as quais as pessoas podiam fugir quando eram acusadas de cometer um crime. Tendo recebido essa acusação, podiam essas pessoas fugir, olha que interessante, fugir para uma cidade de refúgio. E ali ela não podia ser morta pelo familiar daquela pessoa que se achava ferida. Então, o que a cidade de refúgio faz? Providencia uma circunstância em que o acusado pode evitar vingança, porque na vingança não há justiça. Na vingança há apenas vingança. O que eram então essas cidades? Eram lugares em diferentes regiões do país em que uma pessoa acusada se refugiava. Com isso, havia uma distância em relação ao local onde o crime pretensamente foi cometido, e também havia um tempo decorrido quando, digamos assim, aquela raiva já tinha passado e agora as coisas podiam ser julgadas com mais serenidade. É um princípio extraordinário que até hoje é praticado. Quando, por exemplo, há um clamor público e pessoas são acusadas de terem cometido aquele crime, evidentemente que a nossa primeira intenção e, às vezes, prática é linchar, executar, matar, condenar à morte, coisas dessa natureza. Ora, o
código moral do Antigo Testamento estabelece as cidades, para que então houvesse um julgamento justo. É isso que se coloca. Não se pode fazer vingança, mas justiça sim. Então é importante nós termos esses elementos em mente como valores a considerar na nossa leitura. Agora, então, eu vou comentar aqui algumas circunstâncias. Eu quero indicar aqui um livro maravilhoso, Comentário Histórico Cultural da Bíblia, no caso aqui o Antigo Testamento, são 2 volumes, são John Walton, Victor Matthews e Mark Chavalas, editora Vida Nova. É meio grossinho, né? Mas vale a pena, meio carinho também, mas é um excelente investimento. Ele comenta todas as sessões e eu quero recomendar. Usei isso ao escrever o meu comentário, bem como outros que eu indico no próprio texto que você poderá ter em mãos caso faça esta aquisição. Então vamos lá a alguns comentários aqui do livro de Levítico. Ele começa, como eu disse, falando aqui do sistema sacrificial. E, de novo, não podemos perder de vista que o sistema sacrificial não é apenas um capricho de Deus, é uma forma, é uma maneira de o perdão ser concedido. O que aconteceu é que as pessoas só ficaram na forma e esqueceram do arrependimento. Então, todos os tipos de pecados possíveis, é uma espécie de constituição, estão aqui mencionados, e os sacrifícios para que haja o perdão. E diferentes situações, então, aqui são apresentadas. Esses capítulos 1 a 7, portanto, devem ser vistos nesse contexto do perdão mediante o sacrifício, que o Novo Testamento diz que esses sacrifícios não são mais necessários, porque já foi feito o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. No capítulo 8, nós temos, então, a consagração dos sacerdotes, a começar por Arão e seus filhos, porque eles eram ofícios monárquicos, passavam de pai para filho. Aí, nesse momento, vemos como o livro é muito bem organizado. Ao se falar dos deveres dos sacerdotes, nós temos aqui a morte de Nadab e Abiú. E a sua pergunta é a seguinte: que fogo estranho é este? A resposta: não sabemos. Com certeza, era um culto indevido, era um culto fora das normas apresentadas nos capítulos 1 a 7. Fizeram do jeito deles, talvez com influência egípcia, não conforme a prescrição que aqui estava. Ah, mas o castigo foi muito pesado. Ora, quanto maior é a minha, a sua, nossa responsabilidade, maior o dano que nós causamos, as consequências que geramos, logo maior também é o nosso castigo. Exatamente isso. Se cada sacerdote, embora eles aqui fossem filhos do primeiro sacerdote, faz o que bem entender, simplesmente ia prevalecer a idolatria, a promiscuidade, e o povo de Israel ia desaparecer. Era preciso, nesse instante, cortar o mal pela raiz. Depois temos, aqui no capítulo 11, as leis a respeito dos animais puros e impuros. Estão valendo? Não, é norma. E o Novo Testamento deixa isso muito claro quando Pedro, que achava que isso estava valendo, tem aquela experiência em forma de visão, ele pega os animais impuros e os santifica e os come. Então, sempre que nós lermos o Antigo Testamento junto com o Novo, nós não vamos ter problemas. Mas se lemos o Antigo sem o Novo, vamos ter problemas. Se lemos o Novo sem o Antigo, não vamos entender. Como entender o sacrifício de Jesus na cruz sem o livro de Levítico? Fica claríssima a intenção ali do projeto que temos em mente. Depois nós temos, eu já mencionado o capítulo 12, sobre os cuidados com a mulher no parto. Vamos nos lembrar, o conhecimento científico daquela época era muito limitado. As condições de habitação eram tendas, deserto, areia do deserto. Era preciso que, de um modo religioso,
vamos chamar na nossa linguagem, nessa época não há distinção entre religião e ciência, entre política e fé, entre Estado e religião, vamos entender também esse contexto da época. Era preciso que as regras fossem rígidas, claras, mantendo o princípio. No capítulo 13, por exemplo, depois no 14, nós temos aqui sobre os cuidados com a lepra e com o mofo. Interessante que o cuidado com a lepra até hoje persiste. Até hoje, uma pessoa leprosa tem que ser isolada. Não mudou, só para lembrarmos esse aspecto. E no capítulo 13 ainda, nos versos 47 a 58, nós temos aqui as leis a respeito do mofo, e depois volta no 14. Para nós pode parecer um pouco estranho, nós temos muitos remédios para o mofo, anti-mofo, você sabe de todas essas coisas, você, quando necessário, usa na sua casa, né? Quando você, por exemplo, tem uma casa, não usa um cômodo, ela vai mofar, então você toma os recursos, limpa as coisas, algumas você joga fora, porque senão o mofo vai contaminar. Qual é o princípio aqui? A preservação da propriedade e da vida. Então, por isso, havia essa recomendação radical. Norma. Temos que praticar essa norma hoje? Não. O princípio do cuidado, sim. Mas hoje nós temos remédios que tornam isso possível. Esperando ter ajudado você, eu só posso lhe pedir uma coisa. Leia Levítico. Vale a pena. Leia esses 14 capítulos iniciais e depois os seguintes. Com esses elementos em mente, certamente você vai ler e ser muito inspirado e inspirada. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo uma boa leitura dos capítulos 1 a 14 de Levítico. Aleluia.